Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa terceira aula de redação e a turma é a turma do 4º ano. Bom, nós vamos falar hoje, vamos revisar dois gêneros que nós vimos agora no início da terceira etapa. São gêneros bem parecidos que fazem parte do mundo jornalístico, que é a notícia e a reportagem. Vamos começar falando sobre o gênero notícia, né? Vamos para a definição. Bom, a notícia, gente, ela é um texto que ela vai informar, tá bom? Sobre alguma coisa que aconteceu ou algo que ainda acontecerá. Mas essa informação, ela é algo importante, relevante para as pessoas, tá bom? Então, ela pode sempre noticiar algo que já aconteceu ou que acontecerá. Características. Primeira característica da notícia que tem que ficar bem firme na memória de vocês é que ela é um texto de cunho informativo, ou seja, a função da notícia é informar. Ela pode usar mecanismos descritivos ou narrativos, ou seja, ela pode descrever a cena do local ou ela pode narrar como tudo aconteceu, mas o principal objetivo é informar. É um texto que é relativamente curto, porque ele só vai informar o que aconteceu. Foco na realidade. Poxa, tia Lânia, mas na minha redação escolar eu vou ter que criar uma notícia, por exemplo. Tudo bem, mas você vai criar uma notícia que seja possível acontecer, certo? Por exemplo, você não vai noticiar que havia um dinossauro no centro da cidade e ele destruiu algumas lojas, porque isso não pode acontecer. Mas você poderia dizer que, por exemplo, houve um acidente de carro no centro da cidade em que o carro invadiu, bateu e destruiu uma loja. Isso pode acontecer. Imparcialidade. A imparcialidade é uma característica exclusiva da notícia, ou seja, o repórter, ele é imparcial. Como assim? Ele não dá a opinião dele sobre nada. Ele simplesmente vai informar o que aconteceu. A linguagem é uma linguagem formal e objetiva, ou seja, tem que seguir as normas da língua portuguesa, mas ela também pode ser uma linguagem simples para que todo mundo entenda. E quando a gente fala de objetivo, é como se você fosse mais específico. Exemplo, aconteceu um acidente em um bairro distante. Bairro distante de onde, né? Aí eu posso trocar por bairro da periferia de São Paulo. Nesse caso, eu estou sendo mais específica, mais objetiva. O texto notícia ele é escrito, gênero notícia, gente, em prosa. E no mínimo ele tem que ter 3 parágrafos. Os fatos que serão noticiados têm que ser fatos atuais. Você não precisa noticiar algo que aconteceu há uma semana atrás. Isso não vai mais ser importante. Tem que ser um fato atual e cotidiano, ou seja, o que acontece no nosso dia a dia. O discurso indireto, o que me leva a ter o uso da terceira pessoa. Ele, ela, eu jamais poderei usar eu, porque não é um texto que é um texto imparcial. Ele é um texto imparcial, então não posso usar eu, né? E esse discurso indireto tem relação com a fala do personagem. Por exemplo, você vai entrevistar uma pessoa. Aí você pergunta, Dona Maria, né? Dona Maria, a senhora já foi assaltada aqui no bairro? Dona Maria respondeu. Ela falou, sim, já foi assaltado mais de 5 vezes. Então você vai colocar na notícia como Dona Maria relatou que já foi assaltada mais de 5 vezes. Ao invés de colocar Dona Maria falou, 2 pontos. Travessão, já fui assaltada mais de 5 vezes. Isso não pode acontecer em notícia. É o discurso indireto. É aquele que o narrador vai colocar a fala do personagem com as palavras dele. Estrutura da notícia. Bom, a notícia, gente, ela tem o título ou a manchete. Esse título é o título principal, que tem o objetivo de chamar a atenção do leitor. Logo em seguida, nós temos o título auxiliar, ou linha fina, ou gravata, que será um complemento do título principal, acrescentando algumas informações para tornar mais atrativo. Detalhe, gente, o título auxiliar não precisa estar presente na redação escolar, somente a manchete ou o título principal. O nosso primeiro parágrafo é chamado de lead, que é a introdução. Ele vai trazer maior quantidade de informações rápidas e objetivas. Quem participou, o que aconteceu,
onde aconteceu, como aconteceu, quando e por quê. E por último, nós temos o corpo da notícia. O corpo da notícia é a informação de forma mais detalhada, né? E no caso, o nosso segundo e o nosso terceiro parágrafo. Para fazer uma notícia, a primeira coisa que você tem que fazer é escolher um fato atual e que seja relevante para o público que você vai escolher, que é o seu público-alvo. Faça uma pesquisa para coletar o máximo de provas e dados sobre o fato que será noticiado. Analise as informações obtidas e organize os dados conforme a prioridade e a relevância. Elabore um título bem criativo e bem instigante, que apresente a mensagem central da notícia. Por exemplo, o título, gente, ele é muito importante, porque ele vai atrair o leitor para ler aquela notícia. Exemplo, se você coloca o acidente. Pessoal, é só um acidente qualquer. Acidente em BR deixa 2 mortos e 1 ferido. Nossa, esse acidente foi importante, né? Nossa, deixa eu dar uma olhada, ele chama mais atenção. Então, muito cuidado com o título, ele é muito importante. E ele tem que trazer um resuminho do que vai ser noticiado. Eu vou mostrar, aqui nós temos uma dica, certo? De como escrever o primeiro parágrafo, o lead. Você primeiro vai responder essas perguntas. Quem, pessoa, animal, objeto, ao qual se atribuiu o fato, o que aconteceu, né? O quando, ou seja, em que tempo aconteceu, se foi de madrugada, o dia. Você vai noticiando conforme você acha melhor e onde aconteceu, que é o lugar. Após você juntar todas essas informações, você forma o seu parágrafo, tá? O seu lead. Isso aqui é uma dica. Agora nós vamos para o nosso próximo gênero, que também é jornalístico, que é a reportagem. A reportagem, assim como a notícia, ela também vai ser veiculada em meios de comunicação. Jornal, revista, televisão, internet. Só que a reportagem, ela vai desempenhar uma função social importante, diferente da notícia, porque ela vai agir como uma formadora de opinião, certo? E ela sempre deve estar a serviço da comunicação. A notícia, ela vai informar. A reportagem, ela vai informar, mas além disso, ela vai opinar, o que pode o quê? Modificar a opinião das pessoas com relação àquele assunto. Então, a reportagem, por isso, ela vai pertencer ao grupo dos textos jornalísticos opinativo. O objetivo da reportagem, que é diferente do objetivo da notícia, que é somente informar, o objetivo da reportagem, além de informar, é agir, o quê? Fazer com que ela tenha essa função de opinar. Então, ela vai interferir na construção dos juízos de valor das pessoas, né? Do espectador, do leitor. Ou seja, ela vai mexer com a opinião, né, de quem está assistindo. E por isso, nessa reportagem, a gente percebe que a posição do jornalista, ela fica bem explícita. E isso vai fazer com que ele crie ou não, né? Ele pode criar uma opinião nos leitores. Então, ele pode influenciar, além de informar, ela pode influenciar na opinião das pessoas a respeito daquele assunto. Características. Ela também pode ser descritiva e narrativa, ou seja, descrever o local e descrever ações. Também pode ser expositiva e informativa, assim como a notícia. Só que, no caso, ela já pode ser escrita em primeira ou terceira pessoa. A notícia, só em terceira. Ele, ela. Mas a reportagem não. Pode ser escrita em primeira pessoa, já que traz a opinião do jornalista. Ela também vai ter presença de títulos, como a notícia, né, o título principal e o título auxiliar. A linguagem utilizada também será formal. O discurso pode aí ser diferente, né? A notícia, somente indireto. Já na reportagem, pode ser o discurso direto e indireto. A linguagem, ela vai ser uma linguagem bem simples e bem objetiva, assim como a notícia. Ela vai abordar qualquer tema, tá bom? Ela pode usar qualquer tema para desenvolver a reportagem. Qualquer assunto, desde que esse assunto ele faça parte da realidade das pessoas e seja interessante para uma comunidade. Então, ela pode abordar qualquer assunto. A estrutura textual da reportagem é uma estrutura mais elaborada do que a notícia. Ela pode trazer dados, testemunho, então dá muito mais trabalho fazer uma reportagem do que uma notícia. E, diferente da notícia, ela será assinada pelo autor
já que ela traz uma opinião do autor. Ela não tem o objetivo de noticiar um assunto pontual, e sim um assunto atemporal, pode também, né? Um assunto, ou seja, que seja importante, mas naquele momento talvez não esteja sendo tão visível. Pode usar como base uma notícia. Muitas vezes isso acontece bastante. Às vezes você vê uma notícia, por exemplo, no Jornal Nacional, não estou fazendo propaganda, mas você viu a notícia no Jornal Nacional e essa notícia serviu de base para uma reportagem especial que vai ser transmitida, por exemplo, no Fantástico no domingo. Então isso pode acontecer, uma notícia ser uma base para uma grande reportagem. Traz dados, testemunhos, opiniões de especialistas para dar maior credibilidade ao texto. Isso é muito importante. A estrutura é muito parecida com a estrutura da notícia. Título principal, título secundário, subtítulo, né? Não é obrigatório o título secundário dela, assim como da notícia também não é. O lead, que vai ser um resumo do texto. Aqui onde nós temos uma diferença estrutural entre as duas. O lead da notícia, ele traz muitas informações precisas e objetivas. O lead da reportagem, ele vai ser um resumo do que vai ser abordado na reportagem. Então, ele não tem tantas informações. O corpo do texto da reportagem é que tem muitas informações sobre o fato, diferente do corpo de texto da notícia, que vai ter só os detalhes, né? Então a gente costuma dizer que são estruturas diferentes. O lead da notícia, ele tem muitas informações e o corpo é menor. A quantidade de informações menor, tem só alguns detalhes. Já na reportagem, o lead, ele tem o quê? Um lead menor, com menos informações, é um resumo, e o corpo do texto, ele vem restrito e cheio, né? Lotado de informações. Eu coloquei algumas diferenças entre notícia e reportagem. A notícia é um conteúdo factual acontecendo naquele momento, já a reportagem ele é mais atemporal. O texto da notícia ele é curto e simples, o da reportagem é mais longo e com mais detalhes. Na notícia eu tenho um texto informativo com a função de informar, e na reportagem, além de informar, eu tenho um texto opinativo, que ele vai vir com a opinião do repórter. Notícia, discurso indireto, reportagem, direto e indireto. Notícia não é assinada pelo repórter. Reportagem é porque traz a opinião dele. Bom, gente, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa revisão e tenham entendido tudo, todos os nossos conteúdos. Continue estudando, se dedicando, bom, e acompanhando as nossas postagens através da agenda eletrônica. Grande abraço e até a próxima aula. Tchau, pessoal!